O trágico desfecho de Anás e Caifás, os saduceus que foram responsáveis pela morte de Jesus, está registrado nas páginas sombrias da história. Hoje convidamos você a fazer uma viagem ao passado, desvendando os segredos e intrigas que cercaram essas figuras influentes. Suas vidas e ações foram determinantes em um capítulo crucial da história da humanidade. E através deste relato, podemos refletir sobre lições valiosas. Olá, estimados inscritos do canal de Histórias Bíblicas. Convidamos vocês a compartilhar esta mensagem para que outros também possam aprender com essa história. Deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Vamos criar juntos um espaço de reflexão e aprendizado, explorando os eventos que moldaram o nosso mundo. Anás foi nomeado sumo sacerdote entre os anos 6 e 15 d.C. pelo governador romano Quirinius. No entanto, ele foi removido do cargo pelo procurador romano Valérius Gratus, que mais tarde o concedeu a seu genro Caifás, após Anás testemunhar vários membros de sua família assumirem o posto de sumo sacerdote. Neste vídeo, estaremos abordando a vida e o fim de Anás e Caifás. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. A Palestina estava sob o domínio de um governo que deixava pouco espaço de manobra para os líderes locais. Isso resultou em um relacionamento complexo entre os líderes religiosos judeus, encarregados de manter a ordem no Templo de Jerusalém, e as autoridades romanas, que buscavam manter o controle político. Naquela época, o Templo de Jerusalém era o coração espiritual e religioso da vida judaica, onde milhares de peregrinos vinham para oferecer sacrifícios e cumprir seus deveres religiosos. Isso conferia ao templo um simbolismo poderoso e um alto valor político para aqueles que o controlavam. Neste contexto de ocupação romana e alta tensão religiosa, Anás e Caifás surgiram como líderes religiosos influentes. Ambos eram membros da poderosa seita dos saduceus. Os saduceus e os fariseus tinham interpretações divergentes das Escrituras. Por exemplo, os saduceus não acreditavam em ressurreição ou no mundo espiritual. Enquanto os fariseus acreditavam na ressurreição no mundo espiritual, os saduceus tendiam a ser abastados e compravam as posições mais poderosas dos romanos. A maioria dos sumos sacerdotes era saduceu e ocupava a maioria das posições no sinédrio. É por isso que Anás e Caifás, sendo saduceus, conseguiram ocupar a posição de sumos sacerdotes. Isso os tornou figuras centrais na vida religiosa judaica e lhes deu poder e autoridade sobre os assuntos do templo. A relação entre os líderes religiosos judeus e romanos era complexa e muitas vezes tensa. A ocupação romana gerava um medo constante de revolta e perda de privilégios. Esta tensão fornece o pano de fundo para a compreensão das ações e decisões de Anás e Caifás, especialmente em relação à sua participação na prisão e julgamento de Jesus. Portanto, com este contexto histórico em mente, continuaremos a explorar quem eram Anás e Caifás. Anás foi nomeado sumo sacerdote em 6 anos depois de Cristo, durante o governo de Quirino, o governador da Síria, e ocupou o cargo até aproximadamente 15 anos depois de Cristo. Durante seu tempo como sumo sacerdote, Anás estabeleceu um sistema de sucessão em sua família, garantindo a continuidade e o poder religioso. Seu controle sobre o sumo sacerdócio deu-lhe um poder considerável no Templo de Jerusalém. Ele era responsável por supervisionar os rituais, administrar sacrifícios e aplicar leis religiosas. Esta posição não apenas o fez um líder religioso, mas também uma figura política-chave, já que o templo era um centro de poder e controle na sociedade judaica. Anás também controlava o comércio de animais e câmbio de moeda no templo. Em Lucas capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesus os expulsou do templo, acusando-os de transformá-lo em um covil de ladrões, profanando a religião. O negócio de vendedores de animais e agiotas no templo era o mais lucrativo da cidade. O Talmud judaico afirma que a casa de Anás foi amaldiçoada, rica e sem escrúpulos, juntamente com os líderes corruptos do sacerdócio, cuja presença contaminou o santuário. Isso é atribuído às suas conspirações para planejar perseguições. Por outro lado, Caifás era casado com a filha de Anás, e ambas as famílias eram ricas e pertenciam à aristocracia. Caifás foi nomeado sumo sacerdote por volta de 18 anos depois de Cristo por Valérius Gratus, e sua nomeação marcou um ponto crucial na narrativa bíblica. Seu sogro, Anás,
assumiu um papel de liderança no Templo de Jerusalém e para a comunidade judaica em geral. Seu relacionamento com Anas é interessante e significativo. Embora Anas não ocupasse mais o cargo de sumo sacerdote na época, sua influência ainda era palpável. Ao se casar com a filha de Anas, Caifás tornou-se parte de uma dinastia sacerdotal que manteve controle considerável sobre questões religiosas e políticas na Judéia. Uma das frases famosas de Caifás na narrativa bíblica ocorreu após Jesus ressuscitar Lázaro. A notícia de que Jesus havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos chegou ao conselho. E no conselho Caifás fez a famosa pergunta encontrada no Evangelho de João, capítulo 11, nos versículos 49 e 50. Você não sabe nada, nem considera que é conveniente para nós que um homem morra pelo povo e não que toda a nação pereça. Esta declaração mencionada por Caifás expressava a crença de que a morte de Jesus impediria uma revolta e protegeria os interesses da liderança religiosa judaica. Sua declaração de Caifás foi como uma profecia de que Jesus morreria por toda a nação e não apenas pela nação, mas também para reunir em um só os filhos de Deus que foram dispersos. A história bíblica narra que após a declaração de Caifás, todos no conselho concordaram em matar Jesus. Durante o ministério de Jesus, as tensões entre ele e a liderança religiosa judaica, representada principalmente por Anás e Caifás, aumentaram gradualmente. Jesus pregou uma reforma religiosa que desafiava alguns dos ensinamentos e práticas estabelecidas pela liderança religiosa do seu tempo, colocando-o em conflito direto com as autoridades religiosas. Foi neste contexto que Jesus foi preso e levado perante o sumo sacerdote para interrogatório. Primeiro, Jesus foi levado diante de Anás e depois diante de Caifás, que atuava como sumo sacerdote na época. Esses interrogatórios marcaram um ponto crítico na narrativa bíblica. Durante os interrogatórios, Anás e Caifás buscaram evidências contra Jesus para apoiar as acusações de blasfêmia e sedição. No entanto, Jesus permaneceu em silêncio e não ofereceu nenhuma defesa convincente. Esses interrogatórios levaram à decisão de enviar Jesus ao governador romano, Pôncio Pilatos, para ser julgado e condenado. O papel ativo de Anás e Caifás na decisão de acusar Jesus e na pressão para que ele fosse condenado à morte é evidente. Sua influência política e religiosa contribuíram grandemente para a subsequente crucificação de Jesus no Monte Golgata. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Caifás recusou-se a aceitar a evidência de que Jesus havia ressuscitado. Por esse motivo, ele prendeu e tentou matar Pedro e João, e posteriormente participou da morte de Estevão. Caifás também autorizou Saulo a prender quaisquer cristãos que encontrasse em Damasco. Ele teve um papel significativo na perseguição a seguidores de Jesus, considerando-os uma ameaça à autoridade religiosa e política da época. No entanto, por volta do ano 36 d.C., Caifás foi deposto por Vitélio, o governador romano da Síria. Nesse mesmo período, Pilatos também foi deposto. Disse que Caifás foi miseravelmente assassinado e arrastado pelos romanos durante uma revolta judaica no ano 36 d.C. O túmulo de Caifás e sua família foram descobertos em 1990, enquanto uma estrada estava sendo construída em uma antiga caverna escondida nas encostas de Jerusalém. Por outro lado, Anás morreu batendo a cabeça contra as paredes depois de perceber que havia contribuído para a morte do Messias. Como nota adicional, o neto de Anás, filho de Teófilo, foi nomeado sumo sacerdote por um sorteio em 65 d.C., sucedendo a Jesus de Gamala. Ele foi o último sumo sacerdote antes da destruição do segundo templo pelos romanos em 70 d.C. Estreitamente ligados ao templo em Jerusalém, concluímos esta exploração, lembrando-nos do impacto duradouro que as decisões e ações desses dois homens tiveram na história. Seus papéis na narrativa da crucificação de Jesus são um testemunho das complexidades da vida e das escolhas que moldam os destinos. Nossa esperança é que esta história sirva como um lembrete da importância de nossas próprias ações e decisões e como elas podem ressoar ao longo do tempo. Convidamos você a compartilhar esta mensagem para que outros também possam aprender com a história. Deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Vamos criar um espaço de reflexão e aprendizado juntos, explorando os eventos que moldaram nosso mundo. Até o próximo vídeo.